Good day, mate. Hi, guy. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, e eu estou tentando esse formato novo, porque eu não estava conseguindo gravar, estou com um monte de notícias para gravar, que estão ficando velhas, estão ficando antigas, e eu não estou conseguindo gravar no formato que eu gravava antes, que eu tinha que tirar um dia todo para ficar gravando, depois eu ia editando os vídeos e postando, e eu não estou conseguindo. Então, eu estou tentando esse novo formato, eu sei que a qualidade vai cair muito, qualidade de som, qualidade do vídeo, eu tenho que gravar no notebook, que é bem precário, mas é o único jeito, porque eu não estou conseguindo parar um dia todo para gravar os vídeos. E daí as notícias iam ficando velhas. Até pensei em parar, porque até hoje eu não consegui monetizar o canal. Então, eu falei, melhor eu parar, tal. Mas eu gosto de trazer essas notícias, e eu gosto também do feedback de algumas pessoas, dessa interação, eu acho legal, e então, vamos tentar aí esse formato aí, né? Ver se dá certo isso. Então, eu trouxe hoje essa notícia que saiu do Canberra Times, e ela fala sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ela foi postada no dia 25 de julho, e eu estou gravando no dia 26 de julho. Então, ela ficaria logo antiga, né? Eu tenho aí algumas notícias sobre tarifa e tudo mais, antes das tarifas, inclusive, serem colocadas sobre o Brasil, e agora eu nem sei se eu faço essas notícias, tive todo o trabalho de traduzir e tudo mais, e agora eu não sei se eu trago, porque já passou o tempo, né? Então, essa daqui eu falei, não, eu vou tentar esse outro formato e já vou fazer essa notícia. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Então, o título dela, a tradução do título dela fala assim: Flávio Bolsonaro lança campanha presidencial no Brasil. Ela foi escrita por Luciana Magalhães, que provavelmente é uma jornalista brasileira, e ela foi postada no dia 25 de julho de 2026, né, no Canberra Times. E tem essa foto, né, que foi postada logo no começo da matéria, e embaixo da foto diz assim: o senador brasileiro Flávio Bolsonaro é o candidato de seu partido à próxima eleição presidencial. E a foto é da EPA Foto. Então, a matéria começa dizendo assim: o senador brasileiro Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, eles colocam ali, jailed, lançou formalmente sua candidatura para desafiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. E eu acho que faltou aí um atual presidente, né? Porque não é um presidente forever, é um atual, né? Eles dão... eu acho assim, eu acho que dá para a gente dá para a gente adivinhar o viés de quem escreveu a notícia, né? Então, não vou fazer muitos comentários. Continua assim, também não quero que fique muito longo. No sábado, Bolsonaro, de 45 anos, o filho, né, exibiu o apoio do presidente argentino Javier Milei, uma mensagem gerada por inteligência artificial de seu pai, atualmente preso, que novamente eles colocam ali, his jailed father, e um pronunciamento em vídeo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Flávio Bolsonaro prometeu cortes de impostos e uma postura mais rigorosa no combate à criminalidade, além de ressaltar seu compromisso em dar continuidade ao legado político de seu pai, porque eles não podem deixar
de insinuar que ele vai voltar a sua política para a direita e não para a esquerda. Essa foto, então, foi incluída, e embaixo da foto está dizendo: a família Bolsonaro mantém laços políticos estreitos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, veja como uma coisa leva a outra, sempre com algumas insinuações, né? Mas sem declarar, porque talvez lá não possa ser tão explícito como se é aqui, né? Tão explicitamente com um viés. Mas tem muitas insinuações nessa matéria. Então, ela continua aí com esse, abre aspas, aqui está o sangue de Bolsonaro, aqui é sangue de Bolsonaro. Fecha aspas, disse ele, em tom emocionado, a apoiadores que agitavam bandeiras verdes e amarelas. A arena em São Paulo, onde ele discursou, estava praticamente lotada, ou quase lotada. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre prisão domiciliar devido ao seu papel na tentativa de reverter o resultado da eleição em que foi derrotado por Lula. Todas as outras notícias que eu trouxe falando sobre Bolsonaro, sobre Lula, eles sempre colocam a palavra golpe. Dessa vez eles deram aí uma ensaboada para querer dizer que era golpe, mas não usaram exatamente a palavra. Eu também achei uma coisa meio estranha isso. Então, continuando aqui, Milei fez um discurso inflamado, criticando Lula e declarando que Bolsonaro pode salvar, entre aspas, o Brasil do socialismo. O presidente argentino viajou ao Brasil na véspera do evento e reuniu-se no sábado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não é citado que ele não se reuniu com o atual presidente, né? Que ele nem buscou uma reunião com o atual presidente. Também não é citado que ele foi negado de fazer uma visita ao Bolsonaro, que está preso, né, em prisão domiciliar. Mas também não foi citado que ele queria fazer essa visita e foi proibido de fazer isso, né? Na matéria não cita nada disso. A matéria cita que ele se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, que ninguém conhece lá na Austrália, e que não tem aí tanta importância, né? Então, como eu disse, dá para a gente ver bem qual é o viés de quem escreveu. Então, aí, abre aspas para o Milei, continuaremos oferecendo nosso testemunho em toda parte contra as mentiras do socialismo, fecha aspas, disse Milei. E aí, continua a matéria, então a presidência do Brasil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, que a jornalista provavelmente perguntou, né, para a presidência, lá, representante, né, e não comentaram sobre isso. E aí ela continua dizendo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, madrasta de Flávio, também apareceu em uma mensagem de vídeo para manifestar seu apoio, em um discurso dirigido aos eleitores. Os dois fizeram as pazes recentemente, após uma disputa pública que se desenrolou em vídeos trocados nas redes sociais. Abre aspas, Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura, fecha aspas, disse ela na mensagem de vídeo. Ela continua a matéria dizendo, em dezembro, o senador obteve o apoio de seu pai para concorrer nas eleições deste ano. No entanto, sua campanha perdeu o ímpeto inicial em maio, após o vazamento de mensagens que o associavam ao banqueiro preso Daniel Vorcari, que ele mais tarde reconheceu ter financiado um filme sobre a trajetória política de seu pai.
Também é uma coisa assim, é uma notícia meio que não tem muito valor, porque ninguém conhece Daniel Vorcaro na Austrália, a não ser algum brasileiro que esteja ouvindo notícias daqui do Brasil, né? Lá ninguém conhece. Então, não dá para entender o motivo dessa conexão aí de nós. E continua ali, a popularidade de Bolsonaro também foi afetada pela disputa com Michele Bolsonaro e por seus laços estreitos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas sobre produtos brasileiros. Também não é citado que o Brasil não enviou ninguém para participar da reunião que foi feita, na qual o Brasil tinha direito de se defender, e que o Flávio foi até lá, participou da reunião, tentou adiar essas tarifas, mas não conseguiu. E então, praticamente, está colocando aqui que foi culpa dele, as tarifas, que é o que normalmente se fala aí, né, em alguns vieses. Então, ela diz assim, uma pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira mostrou Lula à frente de Bolsonaro por 48% a 43% em um eventual segundo turno. Uma variação em relação aos 47% a 43% registrados em junho. E ela termina a matéria dizendo: Flávio Bolsonaro tem enfrentado dificuldades para afirmar alianças políticas até o momento. Partidos de centro-direita decidiram manter a neutralidade em vez de apoiar sua candidatura, o que também é uma frase estranha, porque poderia ser dito assim: até o momento, os partidos de centro-direita decidiram manter a neutralidade, não apoiaram a candidatura de ninguém, nem de um lado e nem de outro, né? Então, não foi só a candidatura dele que os partidos de centro-direita, ou que os partidos de centro não apoiaram. E aí também eu queria aí só comentar sobre esses números da pesquisa que foi jogada aqui, que não faz sentido a frase anterior dizendo que a popularidade dele foi afetada, né? Só que o número, a porcentagem que ele aparece na pesquisa não foi alterada. Então, qual a perda de popularidade que ocorreu aí? Se tinha 43% em junho, ainda tem 43% em agosto. A diferença nessas duas pesquisas é que o Lula subiu um ponto percentual, mas o Flávio não baixou. Ele continuou com os 43%. Então, eu não vejo qual a perda de popularidade. Então, o que poderia ser citado foi talvez um aumento pequeno de popularidade do adversário, mas não uma perda de popularidade dele. É mais ou menos como a gente vê as notícias sendo passadas daqui, né? Pode ter sido até alguém que fez uma notícia aqui, jogou lá no Google Tradutor e mandou para lá. O que eu acho interessante citar, é que eu já falei em outros vídeos, que eu acho importante que alguém do outro lado também mandasse notícias para a Austrália, porque as notícias que chegam lá normalmente são com viés de esquerda. E lá também tem algumas mídias que são viés de esquerda e que são viés de direita. Mas as de viés de direita normalmente não falam nada sobre o Brasil. E precisaria que alguém entrasse em contato com eles para passar aí esse outro lado da narrativa, né? Então é isso, eu queria trazer logo essa notícia antes que ela fique velha, né? Vamos ver se esse novo formato dá certo. E agradeço vocês por assistir, muito obrigada, bye bye.